Olá, queridos amigos, boa noite. Vamos dar início a mais um estudo do nosso livro Nosso Lar, mais um capítulo. E estamos muito felizes de estar aqui participando dessa equipe, né, e desse grupo, né, que na verdade somos um grupo, porque quase toda semana somos os mesmos que estamos aqui acompanhando, né? Então é um prazer muito grande. E nós separamos, né, para dar início ao nosso estudo, que hoje nós vamos entrar no capítulo 44 do livro Nosso Lar. Nós separamos uma mensagem aqui que está nesse livrinho, Agenda Cristã. É um livrinho porque o meu é pequenininho, mas é um grande livro. E nós abrimos ao acaso, muito interessante, que nós abrimos ao acaso hoje à tarde, estávamos pensando em procurar uma mensagem pertinente ao estudo, certamente, né? E nos lembramos, levantamos, fomos até a estante, pegamos o livrinho e abrimos. No que abrimos, veio certinha a mensagem, que chama Mais Além. E ela diz o seguinte: não basta que a sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio, claro, é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gasta as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora lepidamente é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Então, nós achamos assim que vai estar bem pertinente ao nosso estudo e com o decorrer do estudo vocês hão de concordar conosco. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, esse amigo de todas as horas, que possa estar aqui conosco, que a equipe de Caibar Schutel nos envolva, nos intuindo a todos esses companheiros que adentrarem o nosso estudo, aqueles que vão assistir depois, que todos possam ser envolvidos pela sua paz, Jesus, e que possamos ter momentos de esclarecimento e, certamente, de boas vibrações entre todos nós. Envolva cada um de nós, envolva os nossos lares e todos os companheiros que aqui estão, tanto da equipe quanto desses companheiros que vêm acompanhar o estudo e dar essa assistência a todos nós. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, graças a Deus. Bem, queridos amigos, então, deixa eu ver aqui quem é que está aqui conosco. Peraí, antes da gente passar aqui, vamos ver aqui. Nossa, tem bastante gente aqui. Neide Herbela,
o nosso amigo Lúcio Flávio, que está nos bastidores, Lina Calil, Cristina Portela, Marli Torres, quem mais? Dídima, querida, todos bem-vindos, e que vocês possam dar esse apoio aí a todos nós, né, que estamos aqui trazendo essas elucidações e que elas sejam, assim, benfazejas ao nosso coração. Vamos lá, então. Não adicionei a transmissão, agora ela não está ainda. Me ajuda aí. Aqui, captura a tela de novo, que é só captura. Você está com a tela negra. Estou, então. Você tem que capturar a tela de novo. Eu tenho. Ou então você minimizou o PowerPoint. Gente, aqui é ao vivo, tá? Aí a gente aproveita e vai aprendendo as coisas também. Eu tinha minimizado. Aí. Por isso que é bom ter o anjo da guarda, né? A gente tem o anjo da guarda. Eu já passei por isso. Na nossa encarnação, e temos o anjo da guarda, que é o Lúcio Flávio. Tá joia. Então, vamos lá, agora com nosso capítulo 44, dando assim um retrospecto, né, nele, porque foi feito o estudo a semana passada com a nossa companheira Vânia. Nós não acompanhamos ao vivo, mas a gente assistiu depois. Por sinal, foi um ótimo estudo. E nós anotamos aqui, né, como é que nós vamos aí abordar esse capítulo, que foi aquele momento, vocês devem estar lembrados, que André Luiz tinha ouvido aquele sermão lá do governador, e ele fala alguma coisa sobre as trevas, né, na questão de capacitar os trabalhadores para trabalhar ali naquelas frentes de trabalho. Boa noite, Ana Maria, seja bem-vinda. E aí ele ficou muito impressionado com aquela colocação ali do governador sobre as trevas, né? Ele não entendeu muito bem, e a gente vai ver o que ele não entendeu e por quê. Então, mas aí, depois da palestra lá do governador, todos se reúnem ali naquele salão, onde conversam, né? E ele encontra o Lísias tocando cítara, que é um instrumento muito, assim, parecido com, acredito que é parecido com violino, né? Um instrumento diferente, bem sonoro. E aí ele fica, assim, impressionado com aquele momento ali que o Lísias está tão desenvolto ali, tocando aquelas músicas, e ele se admira e, ao mesmo tempo, ele tem vontade de conversar com o Lísias, contar para ele as impressões que ele está tendo ali daquele momento, né? Da harmonia que ele está sentindo, toda aquela ambiência produzida ali por aqueles corações que estão ali reunidos, e ele começa, então, a falar com Lísias sobre essa coisa boa que ele estava sentindo. E aí, eu vou pegar aqui do slide, né, que a gente está falando isso, que a gente vai, passou, esse aí é o primeiro, o segundo, quando numerosas... Ah, não, aí vai passar, aí é surpresa, vai acabar a surpresa. Aí ele fala assim, lá no início, né? Quando numerosas almas se congregam no circuito de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva. Então, ele está falando aí, né? Nós estamos só relembrando o que a Vânia trouxe para nós. Ele está falando aí, né, que quando as pessoas se reúnem com os mesmos tipos de pensamento, origina ali uma harmonia, né,
desses pensamentos emitidos, e ele diz, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou de sofrimento, daquela vibração que está sendo emanada, né? E aí ele começa a explicar para o André Luiz sobre aquele sentimento, né, que ele está sentindo ali. E aí a gente vê que ele está falando de quê? Ele está falando de sintonia, né? Porque ele vai dizer logo em seguida que cada criatura cultiva, né, viverá daquilo que cultiva. Ou seja, o que nós emanamos, nós também recebemos, né? Porque nós estamos nesse fluido cósmico universal. Então, nós estamos o tempo todo emitindo vibrações e recebendo vibrações. Nessa troca, nós certamente estaremos vivenciando aquilo que está ao nosso redor. E naquele caso ali, naquela ambiência ali, todos estavam com o mesmo objetivo, o mesmo padrão, né, vibratório elevado, porque se encontravam ali com pensamentos, certamente, no bem, no belo. Então, ele faz essa observação. E eu achei muito interessante, né, porque ele vem falando, né, quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade vai sofrer o dano que a enfermidade oferece, não é isso? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos. Então, a gente pensando nisso, nós fizemos esse simples gráfico aqui para a gente pensar no seguinte: quando a gente pensa, nós geramos o quê? Os nossos pensamentos geram emoções. E essas emoções vão atuar aonde? Nas nossas ações, em tudo que a gente fizer, né? Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nós estaremos ali mergulhados nesses pensamentos que nós emitimos. Isso sendo um ambiente coletivo, cada um de nós emite a sua qualidade, né? Dos seus pensamentos. Quanto maior grau esse pensamento elevado, né? Quanto mais elevado esses pensamentos, melhor vai estar essa ambiência. Isso que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Então ele fala, né, que é lei da vida, que não há muito mistério nisso não, que é lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Então esse entendimento serve para quando nós estamos em ambientes elevados e em ambientes inferiores, negativos, né? Porque ele diz ali, das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria, né? Porque uma coisa vai gerar outra, a mesma qualidade do pensamento. Mas de toda assembleia de tendências inferiores, em que predomina o egoísmo, a vaidade, o crime, sairemos envenenados com essas vibrações destrutivas. E isso foi bem falado pela nossa Vânia, né? Ela colocando a questão dos ambientes onde nós vivenciamos. Isso, por exemplo, nós estamos dentro da nossa casa espírita, vivenciando ali um trabalho, um estudo, nós estaremos saindo dali certamente envolvidos naquelas vibrações que os amigos espirituais, geradas por nós, trabalharam e que nós vamos respirar aquelas vibrações, né? Vamos estar emitindo e recebendo essas vibrações amorosas, ao passo que, se nós tivermos um ambiente onde vai estar envolvido cada um com seus interesses, ou então envolvidos com situações negativas, como o crime, né? Situações que vão gerar principalmente o mal para o outro, certamente essas vibrações serão negativas. E aí ele concorda, ele fica
ele entende, né, que são os princípios da vida, e aí o André Luiz fala em relação, né, aos lares. Ele pensa logo em relação, fazendo aí entendendo que isso acontece também nos nossos lares, certamente, né? Um ambiente onde nós fazemos o nosso culto no lar, e é por isso que a gente sempre enfatiza a necessidade de nós estarmos fazendo essa limpeza, né, dos nossos lares através do culto, porque ele vem sanear esse ambiente, vem tirar aqueles miasmas, porque cada um de nós tem um padrão vibratório, principalmente no lar, cada um está emitindo o seu tipo de vibração, o seu teor vibratório. Então, esse ambiente, dependendo dos interesses, dependendo das criaturas que ali vivem, se for um ambiente harmônico, vai estar mais equilibrado ainda com o trabalho do culto no lar. E quando é um ambiente hostil, esse culto no lar vai agir como um saneador mesmo, vai fazer essa limpeza. E com o tempo a gente vai percebendo que o nosso lar vai ficando mesmo mais fortalecido. Dizemos isso no âmbito espiritual, né? Nós vamos fortalecendo essas relações, vamos fortalecendo as nossas vibrações nessa troca uns com os outros, né? E é isso que o Lísias está passando para o André Luiz. Ele está falando, quando há compreensão recíproca, vivemos numa antecâmara da aventura celeste, e que isso, a gente sabe que nos nossos lares, na Terra, nem sempre isso é possível, né? Porque são lares, não são esses lares de espíritos evoluídos, né? Estamos cada um num patamar evolutivo, trabalhando para isso, mas ainda não podemos pensar que teremos esse lar pleno de energias celestes, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e as nossas afeições, os nossos afetos que nos ligam uns aos outros não são ainda de perfeição, né? Então, estamos trabalhando, e cada dia mais que nós vamos compreendendo isso, nós vamos tendo oportunidade de estarmos cada dia melhor, né? Cada dia trabalhando mais por essa pureza de pensamentos, essa harmonia de entender o outro, de perceber e não estarmos envolvidos nesses sentimentos deletérios que muitas vezes nos traz, ou na maioria das vezes, a desarmonia, né? E aí, Lísias tem uma expressão de bom humor, né, confirmando isso que ele está pensando. Mas ele fala ali, olha, se permanecermos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Essa questão do inferno, né, é um estado de alma. Ele está dizendo ali, esse inferno é a agitação, a balbúrdia, a desavença, né? Porque isso pode acontecer em qualquer lugar. A gente sabe que tanto o céu quanto o inferno são esses estados de alma que nós nos trabalhamos para estar, né? Por exemplo, aqui na Terra nós podemos viver num céu, quando nós trabalhamos para essa harmonia, trabalhamos para nos melhorarmos, trabalhamos para estarmos vivendo, né, nessa harmonia, principalmente entre nós, os companheiros do lar, né? Nós espíritas, nós estudantes da doutrina espírita, melhor sabemos, né, que nós podemos fazer essa harmonia dependendo da nossa vontade, do nosso desejo. E vamos trabalhando. É claro que isso é uma construção gradativa, né? Meus amigos, o nosso estudo ele é interativo, vocês podem opinar, podem fazer os seus comentários, tá? Vera Chagas, boa noite, Vera. C. Dourado chegou agora também, Dina Assunção. Sejam todos bem-vindos e vamos interagir, tá? Não é uma palestra, como diz o nosso amigo Lúcio Flávio.
E aí nós colocamos aqui duas figuras que nós achamos interessantes para a gente pensar, né? É a questão do pensamento ainda, a questão que nós emitimos esse pensamento, né? Então essas duas imagens aí, elas estão em trocas o tempo todo, porque os espíritos nos dizem que nós influenciamos, né, e somos influenciados tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. E aí essa figura pode ser de dois desencarnados. Através das nossas vibrações, nós contaminamos todo o nosso ambiente e passamos essas energias negativas ou deletérias para os companheiros que convivem conosco. E aí, nessa outra, né, como é que nós podemos fazer, trabalhar isso? Eliminando, ou pelo menos trabalhando com muito afinco para, sempre que vier um pensamento, porque vai vir, né, pensamento negativo, nós estarmos sempre substituindo. E como é que a gente pode fazer isso? Com a oração, né, com uma página, com uma vibração boa a favor de alguém, tendo boas ações, tendo bons propósitos, bons objetivos, nós vamos estar saneando as nossas mentes e, certamente, os nossos corações, que é a sede, né, dos nossos sentimentos. Vamos lá. Então, ele diz que foi aí que me lembrei de interpelá-lo, né, sobre uma coisa. E ele volta a lembrar daquele pensamento que ele estava, aquela questão que ele não tinha entendido muito bem, que ele estava com muita vontade de conversar sobre aquilo, né? Então, ele diz que foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Então, os grifos são por minha conta, tá, gente? Então, referia-se, então, ao governador, à preleção lá do governador, que dirigiu aquelas palavras, né, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha entendido até então, né, qualquer notícia desse último plano. Então, ele não conseguia entender que, além daquele lugar onde ele esteve por 8 anos, tivesse outro ainda pior do que aquele, né? Que trevas seriam essas? Então, ele vai se reportar a isso agora com Lísias. E aí, ele está pensando, né? Não seria a região trevosa, o próprio umbral, onde ele vivera lá, né? Onde vivera por minha vez, em sombras densas, duramente, anos consecutivos, porque foi um sofrimento. Ele ficou 8 anos ali e ele experimentou muitas situações ali de dor, né? Onde ele não podia imaginar que tivesse lugar ainda mais denso, né, do que aquele ali. E ele ainda faz outra pergunta. Não via nas câmeras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas? Então, ele não conseguia entender por isso, porque ele achava que ali era todo o sofrimento que poderia existir. E como é que podia haver, então, outro lugar mais denso, né, de mais dores, de maior dores? Então, ele fica pensando nisso. E aí, ele fala aqui, recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar, quer dizer, tudo ele recorre ao Lísias, né? E o Lísias sempre tira as suas dúvidas, sempre chega, leva ele a refletir e encontrar um eixo, né? Então, ele estava ali com coragem para expor toda aquela dúvida que estava ali martelando a cabeça do André Luiz. Então, ele esboçou uma fisionomia bastante significativa, né, e falou, aí ele vai explicar, chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos.
Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmo, marchando para o alvo sublime sem vacilações. Então, ele está fazendo o André Luiz pensar aqui, né? Quer dizer, ele chama trevas, os espíritos chamam trevas as regiões mais inferiores que eles conhecem. E está fazendo ele entender que existem criaturas, né, que são os itinerantes da vida. Na verdade, todos nós somos esses viajores. Alguns, quer dizer, ele coloca ali, poucos, seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. Qual é o nosso objetivo? A evolução, né? Buscar nos melhorarmos a cada dia através dessa consciência que nós vamos tendo de que somos espíritos, que estamos aqui de passagem, embora muitas vezes nós agimos como se estivéssemos aqui para sempre, né? Mas a gente não pode esquecer que nós estamos aqui de passagem. Mas ele diz que poucos, né, seguem resolutos, poucos seguem por um caminho reto, sem desvios. A maioria de nós vai se desviar da reta, né? Vai se desviar do foco. Então, ele diz, quem segue resoluto são os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência da vida em si mesmo. E aí, descobrindo essa necessidade de caminharmos rumo ao alvo, seguem, né, com o foco naquilo que os convocaram a estar aqui. Então, ele está explicando para... E aí nós vamos fazer uma paradinha para a gente pensar. Onde é que ficam as trevas, né? Ele falou aí, né, que são lugares mais densos. Quando eu comecei a estudar esse capítulo, nós nos lembramos de um livro que tem o Mário Frigelli, né? Ele é um livro editado pela FEB e que, inclusive, ele fala muito no capítulo 44 do Nosso Lar, justamente por causa dessas trevas. Então, a gente vai ver que o Lísias falou aí, né? São locais inferiores. Então, esses locais, essas trevas, são zonas de sofrimento, né? E elas se localizam abaixo da superfície da crosta planetária. E só para a gente pensar, em todo lugar nós sabemos que existe vida. Existe vida no fundo do mar, né? Existem vida nas crateras dos vulcões, todos os lugares. A gente não pode deixar de lembrar aquilo que Jesus nos disse, né? Há muitas moradas na casa do Pai. E aí, olha, nós colocamos aqui para vocês, hoje a gente encontra na internet esse livro do Mário Frigelli, até para fazer download. O meu é da internet. Então, chama As Sete Esferas da Terra, de Mário Frigelli, e ele frisa ali, né, que na casa de meu pai há muitas moradas, relembrando Jesus. Então, lá nesse livro, ele coloca que nós temos a crosta terrestre, depois temos o umbral grosso, depois o umbral médio e depois o umbral, né, que, na verdade, André Luiz, Nosso Lar, está nesse umbral médio aí, né? E depois tem essas outras digamos, outras, não é bem colônias, né? Mas outras camadas, né? E o Mário Frigelli diz que dentro dessas 7 camadas, né? Porque a gente ouve muito falar essa questão das 7 camadas, é como se fosse uma cebola, né? Aquelas camadinhas que a cebola tem. Então, a gente vê falar muito nas 7 camadas, mas entre elas se subdividem.
E eu deixei até aberto aqui para ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, o Mário Frigelli, ele fala que, na realidade, cada uma dessas divisões compreendem outras, conforme asseguram os espíritos. Então, a primeira esfera, ela comporta esse umbral grosso, que é mais materializado, onde estão aí as regiões purgatoriais, as regiões mais dolorosas, e de cujas organizações comunitárias, né, são compostas dessas organizações comunitárias, e elas estão bem próximas da crosta, né? E tem poucas notícias dessa esfera. E a outra é o umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam, com mais amplitudes, e dão assistência a esses locais, né? E onde estão as moradias, ou seja, as colônias. A terceira esfera, ele fala que ainda faz parte do umbral, pois, sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. São aí aquelas colônias de transição, né, onde aguardam essas novas oportunidades. E ele diz que nessa terceira esfera se localiza a cidade Nosso Lar. Então, a gente vê aí que eu falei que é umbral médio, mas nem é, no umbral mesmo, né? Nessa terceira esfera se localiza Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera, que é uma camada da Terra, né? E aí, depois, quem quiser pode estar baixando para ler, porque ele se remete a esse capítulo que a gente está comentando, trazendo comparações ali, mas que não vem ao caso para nós estarmos estendendo, porque senão vai tomar muito tempo esse assunto, né? Mas o que eu queria trazer era justamente isso, para a gente identificar. Então, ali abaixo dessa crosta, existem os abismos, né? Onde tem as trevas densas, onde são habitados os espíritos que estão empedernidos no mal, que estão buscando a vingança. E tem lá no livro Libertação, não sei se vocês já leram, acredito que aqui no nosso canal não tem esse estudo ainda, né? Futuramente terá, mas lá, justamente nesse livro, é falado dessas zonas, né? Onde ali existem aqueles dragões, né? Que arregimentam, que coordenam esses espíritos, né? Que ali são até mesmo escravizados. E era isso que eu queria falar sobre a questão. Se vocês tiverem algum comentário, podemos comentar a respeito. Está todo mundo tão caladinho, parece que a gente está sozinho aqui, hein? Então, vamos lá. Então, o André Luiz, o Lísias continua, né, a explicação para o André, dizendo que a maioria, no entanto, estaciona, quer dizer, poucos, ele falou lá, né? Poucos seguem rumo ao alvo a que estão destinados. A maioria, no entanto, estaciona, né? Que é o nosso caso, né? Nós vamos para o mundo espiritual, retornamos, reencarnamos, às vezes não damos conta do nosso planejamento, desviamos do caminho, modificamos a nossa trajetória, e aí a gente retorna, né? E vamos ficar nesse estacionamento, porque o espírito não retrograda, né? Está todo mundo prestando atenção, né, Lina? Que bom. Mas vocês comentam aí para me ver se eu estou sendo clara, né? Eu gosto sempre da conversa, porque a gente entende que vocês estão entendendo aí e concordando com as nossas reflexões. As reflexões são nossas, mas vocês são convidados a estar interagindo, tá bom? Professora, nada. Que isso? Então, queridos,
ele vai falar aí, né, que os primeiros, que são aqueles que seguiram rumo ao alvo, eles caminham em linha reta. Os segundos, que somos a maioria, caminham descrevendo grandes curvas, onde a gente vai, desviando e vamos, às vezes, aumentando os nossos débitos, né? Porque a gente vem, às vezes, para reabilitar com a lei divina e, muitas vezes, nós contraímos novos débitos e isso vai repercutir nas inúmeras vezes que nós teremos que estar aqui novamente, né? Então, ele diz que nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Daí as nossas provas e as nossas expiações. Então, quando nós começamos a entender o foco da vida, o sentido da vida, né? O verdadeiro porquê de nós estarmos aqui, como nós hoje já estamos começando a entender e modificar essa rota, nós vamos dando passos mais seguros. E isso é muito bom, isso é muito importante. Bendito o momento em que nós acordamos, né? E nós despertamos para entender que a vida do espírito é esse trabalho em prol do seu progresso moral, né? Seu aprimoramento espiritual. Vamos lá, então? Então, ele continua, né, dizendo que assim é que muitos costumam se perder em plena floresta da vida. Por quê? Porque a gente, né, vai sendo atraído, a gente vai desviando, a gente vai esquecendo daquilo que nos trouxe aqui, né? É como se nós estivéssemos andando numa grande cidade cheia de vitrines, e aquelas vitrines nos chamam a atenção, e a gente entra e vê, e de repente a gente se vê perdido, onde que eu estou, né? Para onde que eu ia mesmo? Né? Então, a vida é assim. Então, a gente precisa de estar bem focado na nossa destinação, no nosso objetivo de estarmos aqui, para que nós possamos caminhar com esse foco, né? Então, ele diz, classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Por quê? Porque, ao desencarnar, o espírito se modifica? Não, vai continuar da mesma forma, né? Levando toda aquela bagagem que ele adquiriu. Se ele trabalhou em benefício desse aprimoramento, ele vai levar uma bagagem com alguns lucros. Se ele esqueceu qual era o foco, se ele esqueceu por que está aqui, se ele contraiu débitos, então ele vai para o mundo espiritual nesse processo, né? Porque nós não nos modificamos porque desencarnamos. Então, o umbral, na realidade, é um estado são os pensamentos ali, né, que unem e fazem essa vibração, né? A gente viu ali que o pensamento aqui, para nós, ele vai emitindo, né, e vai, às vezes, fazendo com que todo o ambiente fique contaminado daquele processo negativo, daquelas ideias negativas, daquele entendimento que nós temos da vida que não é real. Então, no mundo espiritual, nós vamos plasmar também essas emoções, esses sentimentos, e vamos estar unindo numa grande teia de vibrações densas. E aí, a questão de formar, né, esse local, né, porque não é um local circunscrito, a gente vai estudar, a gente percebe, né? A gente vê que não é um lugar circunscrito. Desculpa, deixa eu beber uma aguinha aqui. Mas é um local que esses pensamentos se unem, se adensam, se agregam, né? E a gente viu lá que o Lísias falou, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, se os espíritos que estão ali estão todos revoltados
ou com sentimento de vingança. Tudo isso vai formando essa principalmente a revolta, né? Deixa eu ver aqui o que a Natália Romero está falando. Ah, coitada, ela está tentando entrar no estudo, mas que bom que você conseguiu, né, Natália? Seja bem-vinda, tá? Essa internet tem dia que está mesmo, né, mais difícil, mas não há de ser nada. Você chegou e nós estamos, então, aqui felizes por você estar aqui. Então, ele diz que outros, né? Espera aí, deixa eu botar aqui o meu, senão ele vai sumir ali. Então, ele está falando, outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então, aí, ele já está falando na questão das trevas, né? Outros que estão empedernidos ali nos seus próprios interesses, naquele desejo fixo de vingança, né? de revolta. Quanto mais grave, quanto mais denso esses sentimentos, mais profundo esse local que vão estar se direcionando esses espíritos pelos próprios pensamentos. Então, a gente vê aí como que os nossos pensamentos, né, eles são importantes, são vitais para a nossa vida, tanto desencarnado, mas também como encarnado, né? O pensamento rege todos os nossos desejos, todas as nossas ações, né? São eles que primeiro se manifestam, porque quando nós falamos, por exemplo, algo, primeiro nós pensamos. Então, dentro dessa nossa percepção, nós vamos entendendo como nós somos responsáveis, né? Deixa eu ver o que a Alina está colocando aqui. Ela diz, Thelma, eu, enquanto ser pensante, sei que damos um passo adiante através do estudo e das ações. Porém, como teremos certeza de que a nossa alma não se acostumou com os antigos pensamentos e atitudes. Olha, Lina, a gente traz no nosso psiquismo tudo aquilo que está no nosso, digamos assim, no porão, né, da nossa mente. Está lá. Mas o que está lá, ele vai sendo revestido à medida que nós conseguimos elevar esses nossos objetivos, né? Esses nossos desejos de melhorar. Nós vamos substituindo isso aí, cada dia ele vai ficando mais lá no fundinho do porão, né? Porque se nós vamos mudando as nossas atitudes, mudando os nossos pensamentos, mudando os nossos valores, certamente esses pensamentos antigos, essas atitudes antigas, elas vão existir, elas estão registradas, mas elas não vão interferir nos nossos objetivos de agora. Concorda? Porque se nós estamos aqui estudando, sempre, não hoje, mas ao longo do nosso dia, ao longo do nosso mês, ao longo do ano, nós estamos cada dia mais adquirindo maior conhecimento. E o conhecimento, ele é importante, porque é ele que vai fazer com que nós, como você diz aí, seres pensantes, né, que Deus nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, nos deu a vontade, que é o atributo do espírito, nós vamos trabalhando isso, né? Nós vamos trabalhando. E é claro que não é de um dia para o outro, né, Lina? Isso é o trabalho da nossa encarnação toda. E aí ela diz, né? Sim, isso tudo quando libertar-se do corpo físico, olha, tudo que a gente faz aqui, os nossos objetivos e os nossos propósitos, eles estão sendo registrados também no mundo espiritual. Tem uma mensagem do Emmanuel que fala, do Pão Nosso, a lição, acho que 76, que fala das testemunhas.
E ele diz lá que esses espíritos os que mesmos que avaliaram a nossa encarnação, aqueles que se dispuseram a nos acompanhar, né, a estar conosco, eles registram todos esses objetivos e propósitos bons, todas as nossas ações no bem, todos os nossos desejos de nos tornarmos melhores, e cada dia isso vai se revertendo em favor do nosso fortalecimento. E é claro que nós chegando no mundo espiritual, isso vai estar dando mostras, né, de que nós trabalhamos durante a nossa encarnação para nos melhorarmos. Isso é muito importante, né? Nós entendermos isso. E não ficarmos desanimados, porque é possível nós trabalharmos por nós mesmos, nosso progresso espiritual, não com o intuito de receber nada, mas de caminhar um pouco mais à frente, né? O que mais aqui? Eu não sei se é questão de tempo, isso, é questão de tempo, é uma construção. Joana diz que é uma construção demorada, né? Aquele que anseia esse aprimoramento moral, aquele que anseia estar melhor, ele está trabalhando, né, nessa construção dia a dia, porque cada dia nós temos oportunidade. Desde o momento que nós levantamos da nossa cama até o momento que nós vamos dormir, nós estamos tendo oportunidades de melhorar, né? Nas pequeninas coisas, nos pequeninos gestos, nós estamos tendo essa oportunidade. E isso é muito importante. A Lina está dizendo que uma lufuela de esperança e também muita paciência. Sim, e paciência conosco mesmos. Porque hoje nós, Lufada, hoje nós erramos, amanhã nós reconhecemos o erro, porque isso é muito importante, e vamos agir diferente, vamos nos servir daquele erro para não repetir, né? Não repetir aquele erro. Então, vamos lá. Então, ele pergunta, né? Ele faz uma pergunta aí, pergunta se ele entendeu, né? Porque isso tudo vai fazer com que nós possamos nos mergulhar, nos lançar fundo nesse abismo por tempo indeterminado, quer dizer, esses espíritos que estão empedernidos no mal. Então, continuando aqui, nós colocamos aqui, olha, um gráficozinho, assim, olha, só para a gente pensar. Deus leva em conta, isso aí, Lina, o que você estava falando, Deus leva em conta as gradações da nossa responsabilidade, né? A responsabilidade dos atos e pensamentos do homem, porque à medida que nós conhecemos um pouco mais, nós aumentamos a nossa responsabilidade, isso aí é fato, né? Se nós conhecemos mais, nós somos mais responsáveis por aquele conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu falar dos conhecimentos que a doutrina espírita nos dá é diferente do que aquele que conhece e tem tem atitudes, né, contrárias àquele conhecimento que ele já adquiriu, embora aí envolva vários fatores. Mas a gente está falando da responsabilidade, né? E aí, aqui do lado, eu coloquei assim, ó, onde está azulzinho, que é uma pequena parte aqui, né? São aqueles que nem sequer pensam no mal, são aqueles espíritos que o Lísias falou ali, que estão focados lá no seu objetivo, né? Que estão imbuídos e já com certeza de que estão no caminho. Esses que estão aqui, coralzinho, eles pensam no mal, mas o repele, quer dizer, eu sei que o mal existe, eu quero combater o mal, pelo menos em mim, né? Não quero fazer aquilo que vai fazer mal a mim ou ao meu semelhante, enfim. Já uma partezinha maior. Mas olha aqui, a parte cinza. Todo esse povo aqui pensa no mal e se compraz ainda. Então, a gente vê que a humanidade ainda está muito envolvida
na questão, né, do egoísmo, na questão da vingança, na questão do crime, na questão de todos os valores negativos que a gente sabe, né? Então, é por aí. Então, pouquinhos estão conscientes daquilo que nós estávamos falando, do foco do objetivo que nos trouxe aqui, né? Deixa eu ver aqui o que a Neide está falando. Já assisti o Nosso Lar umas 100 vezes, cada vez observo mais ainda o quanto estou equivocada. Olha, você não tem ideia, Neide, nós estamos estudando agora, dessa vez, né, o Nosso Lar, e, olha, eu sempre falo com meus amigos mais chegados, que a gente conversa sobre essas coisas, né? A gente, cada vez que vai estudar, a gente vê diferente. Olha, foi um olhar totalmente diferente. Como esse livro nos traz ensinamentos. E isso vai acontecer com tudo aquilo que nós repetirmos, né? A leitura, repetirmos o estudo. Por quê? Isso aí é prova de que nós estamos amadurecendo espiritualmente. Então, nós evoluímos um pouquinho, nós olhamos diferente. Isso é uma bênção, né? Isso é muito bom. O que mais que ela coloca? E tento transformar, mas a cada prova falho. Imediatamente percebo isso, tenho praticado a água da paciência. Olha, a gente tem que se perdoar, não é nessa vida, nessa existência, uma só, que nós vamos conseguir êxito em tudo, né? Vamos, assim, aos pouquinhos, tendo paciência conosco. Emmanuel, falando novamente, porque eu gosto muito de Emmanuel, né? Ele tem uma mensagem, acho que agora no Fonte Viva, que ele fala, né, que a cada amanhecer é um novo recomeço. Então, a gente não pode reincidir no erro, mas recomeçar sempre, dando uma chance, uma oportunidade. Não, eu vou conseguir, eu vou estar repetindo a ação sem agir daquela forma, porque a gente ficou claro para nós que não foi bem, não foi bom, então vamos fazer diferente, né? O que mais aqui? A Lina fala, nossa, é muita gente fora do caminho, não é? Muita gente ainda. Então, a gente tem que ir aos poucos, tendo paciência conosco mesmo, auto-perdoando, né? E recomeçando sempre, sem desânimo, porque a gente tropeça, a gente, né, cai, a gente levanta, né? E vamos em frente. Não podemos desanimar, né? Porque a gente está aqui para isso. Com certeza também vejo com outros olhos quando revejo o filme. É isso aí. Sempre que a gente vai reler um livro, rever um filme, nós vamos ter esse outro olhar, porque com certeza nós já aprendemos mais um pouquinho e vamos ter oportunidade de estar revendo, né? E com outros valores. E aí o Lísias fala para ele, né? As elucidações, aliás, o André vai falar, as elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei, quer dizer, e aí ele ficou preocupado, né, com esse povo aí que está ainda, né, empedernido no mal, que está ainda cometendo equívocos, está no auge da revolta, da vingança, né? Ele pergunta. Entretanto, o que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação do despenhadeiro? Olha só o que ele está perguntando. Ele ficou querendo saber se os espíritos desencarnados também podem errar. E não podem? Nós podemos errar em qualquer momento. O fato de nós estarmos desencarnados no mundo espiritual, mesmo no caso de estarmos numa colônia, que nós não vamos ter esse anseio, né, porque não sabemos, né, mas nós não temos merecimento para ir para nosso lar, mas qualquer lugar que nós estivermos, ao desencarnar, nós não estamos livres de cometermos erros, de estacionarmos, não é? Então, é isso que ele está perguntando. Ele está querendo saber se só os desencarnados precipitam pelo despenhadeiro. E a gente sabe, né,
que em qualquer lugar que nós estivermos, nós somos os mesmos. Agora, tem um porém nas esferas, ele vai falar aí, né? Olha só. Lísias pensou um minuto e respondeu: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal. E aí ele sublinha ali, né? Porém, nas esferas superiores, as defesas são mais fortes. Por quê? Porque esses espíritos que já estão em patamares evolutivos mais sustentados pelo amor, pelo conhecimento, né? Eles já adquiriram defesas, eles praticam a oração, eles têm o entendimento melhor, mais já aprimorado a respeito dessas conquistas, e já conquistaram, né, virtudes que nós ainda estamos em dificuldade. Então, ali, nesses ambientes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Então, esses espíritos, se estiverem numa esfera superior e cometerem algum erro, certamente o sofrimento vai ser muito grande, porque vão estar envolvidos pela culpa, né, daquela falta que cometeram. Mas é muito mais difícil um espírito que está albergado nesse patamar evolutivo do que um espírito que está ali naquelas zonas inferiores, né? Assim como nós aqui, o fato de nós termos conhecimento, de nós falarmos na tribuna, de nós sermos presidente de casa espírita, de nós sermos médiuns, nada disso evita a nossa queda, não é? É por isso que Jesus diz: olhai, né? Vigiai e orai, porque a gente tem que estar atento, porque nós recebemos essas influências também, de acordo com o nosso estado vibratório, nosso padrão vibracional, né? Nós somos também, muitas vezes, digamos assim, entre aspas, tentados, justamente porque trazemos em nós, como a Lina falou aí, sentimentos e emoções equivocados de outras eras, de outros tempos. Então, está em nós. E é por isso que Allan Kardec, ele vai nos falar lá no capítulo 17, né, que o bom espírita é quem? Aquele que se esforça por domar as suas más tendências, não é? Não é aquele que já conquistou, é aquele que se esforça. Então, nós estamos nesse propósito, né? Ver aqui, a Lina falou, a Neide, e tento transformar-me a cada prova. Ah, não, esse nós já mostramos aqui, né? Então, bom, então não temos mais comentários. Então, vamos em frente aqui no nosso estudo. Muito bom vocês estarem aí interagindo conosco. Então, nós colocamos aqui amarelinho, né, que a gente achou interessante. Olha, entretanto, objetei. A queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. Quer dizer, ele achou que, por estar no mundo espiritual, não ia cometer quedas, não ia ter quedas morais. E olha só, ele se enganou, né? Então, está ali, ó, o ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam ser os antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. Então, 3 coisas aí para a gente guardar, olha só: o ambiente, né, divino, o conhecimento da verdade e o auxílio superior. Qual é o auxílio superior que nós podemos contar? Com a oração constante. É por isso que os amigos espirituais, aliás, foi Jesus que disse isso lá no livro Boa Nova, que a oração, ela deve ser para nós como a respiração. O que é isso? Ela ser constante. Nós não podemos viver sem respirar. Então, nós não devemos viver sem a oração. E é a oração que vem sanear os nossos pensamentos, vem elevar o nosso padrão vibratório, né? Vocês já repararam, o dia que a gente
não lê uma página, o dia fica diferente? Antes de sair de casa, a gente lê aquela página, ou mesmo para a gente fazer os nossos afazeres. Nós lemos aquela página, fazemos a nossa prece, a gente começa o dia de uma maneira robusta. Mas o dia que a gente, ou por não ter tempo, ou porque esquecemos, ou chegou uma visita, ou o telefone tocou, ou a campainha tocou e interrompe o nosso objetivo, é diferente. Não é isso? Experimente só como é diferente, né? Então, a Lina está colocando aqui, né? Com certeza, eu estou repetitiva hoje, hein? É verdade, é a luta diária conosco mesmo, é a luta diária, né? Porque nós ainda somos os aprendizes, como crianças, temos que repetir, orar e vigiar sempre, é preciso. Se esquivar também de certos ambientes que só nos maculam a nossa aura. É verdade, a gente tem que evitar determinados tipos de música. Por exemplo, a Joana fala isso no livro Vida Feliz, ela diz lá que se alguma música vem nos lembrar sentimentos passados, vem aguçar os nossos sentidos a estarmos, né, mudando o nosso padrão vibratório, a gente deixa de escutar aquele tipo de música, né? Então, isso é música, leitura, o ambiente, companhias, né? Que às vezes nós não temos aquela conversa sadia, né? A conversa sadia, ela é muito, muito importante, né? Se a gente quer manter um padrão vibratório elevado, a gente tem que saber estar escolhendo, né, as nossas companhias, as nossas diversões, o mesmo ambiente, fazendo tudo para que o nosso ambiente no nosso lar seja um ambiente de paz, né, de tranquilidade. Nós estamos na nossa hora, pessoal. É isso mesmo? 10h33. Nós temos ainda alguns slides, mas nós não vamos prosseguir, então. E a gente vai, então, terminar deixando os seguintes, o que eu ia colocar aqui, olha, se esquivar certos ambientes, nós colocamos o comentário da Lina. Bem, meus amigos, então nós paramos aqui, né? E nós vamos, semana que vem, dar continuidade a esse capítulo, e certamente aprenderemos muito mais sobre essa questão dos nossos pensamentos, dos nossos ambientes, de como nós podemos estar melhorando as nossas vibrações, né? E como nós podemos estar também colhendo vibrações melhores em torno das nossas escolhas, né? Então, vamos fazer a nossa prece para a gente terminar o nosso estudo, agradecendo a Deus, a Jesus, por nós estarmos aqui reunidos, imbuídos dos mesmos propósitos, que é aprender um pouco mais, Senhor, daquilo que vem favorecer o nosso aprimoramento moral. Que todos nós possamos ser envolvidos nessas bênçãos, nessas vibrações harmoniosas que foram geradas nesse estudo, envolvendo a cada um de nós, envolvendo os nossos lares, trazendo harmonia nos nossos pensamentos, nos nossos propósitos, abençoando os nossos objetivos. Que possamos ter uma noite de paz e, quem sabe, continuarmos esse estudo durante o nosso sono físico. Que possamos estar em paz, que os amigos espirituais que estiveram conosco, nós agradecemos imensamente a todos os espíritos coordenados por Caibar Schutel, que é o patrono do nosso trabalho, do nosso canal. E que nós possamos, em nome de Jesus, encerrar assim o nosso estudo dessa noite. Fiquem com Deus, meus amigos, que nós possamos permanecer nessa paz, vibrando por tudo aquilo que nós
desejamos obter por aqueles que estão na nossa tela mental e que nós possamos ter uma noite de paz, conforme dissemos na prece. Obrigada por vocês estarem aqui, dando essa sustentação, e até mais, se Deus quiser. Beijo grande.